irmãos, estamos de volta para continuar a leitura do livro Voltei, de autoria do irmão Jacó. Já falamos bastante sobre o livro, sobre as coisas que ele queria fazer, o objetivo dele, do irmão Jacó, né, que é um espírito que fez o seu relato das aventuras que viveu depois da passagem pelo túmulo. Então, o que ele queria mesmo era justamente chegar a isso, mandar um relato daquilo que para ele foi a novidade, foi a surpresa, foram as coisas pelas quais ele passou para nos ajudar. O objetivo dele é atestar, é confirmar a existência da vida além da morte do corpo. Isso ele tinha muita vontade de fazer e isso ele terminou fazendo. Vamos começar o capítulo 2, A Frente da Morte. Então, esse capítulo vai ser dedicado aos pensamentos, ao estado de espírito que ele vivenciou nos momentos que antecederam seu decesso. Então, ele pensava ora isso, ora aquilo, e ele nos relata com riqueza de detalhes como é que ele se sentia. É natural, vamos ter isso em mente sempre, que nenhuma morte, como já nos salientou várias vezes nas suas obras, o André Luiz, nenhuma morte é igual a outra. Depende muito da pessoa, das suas crenças, do seu apego à vida material, da sua conformidade em partir, ou sua resistência em permitir que a natureza cumpra os seus desígnios. Então, é claro que a pessoa pode, pelo apego à vida, se colocar numa situação de extrema angústia. Pode demorar muito, pode ficar muito tempo na agonia da morte e sem necessidade. Isso já vimos em outras obras que até ele vai citar aqui, né? Mas com ele foi assim. Vamos ver. Frente da morte. A frente da morte. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Todos nós somos. Eu acredito que isso acontece com todos nós, com raros não acontece. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez em quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, lera descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Ele leu André Luiz. Desse último, recolher informações que me sensibilizaram profundamente. Pouco antes de abrigar-me no leito de morte, meditara-lhe as narrativas acerca da desencarnação de alguns companheiros. Então, ele está se referindo ao livro Obreiros da Vida Eterna. E, perante os sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Preparativos. Não obstante o valor com que passei a encarar a situação, seja a coragem que ele demonstrou, e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterramento em observações chistosas, ou seja, ele fazia piada com o assunto,
né? Quando estava bem, quando tinha saúde, gostava de convidar para o dia do enterro dele. Então, não obstante isso, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. Já não tinha forças, já não tinha como fazer de outra maneira. O irmão Andrade, espírito benemérito dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, recomendara absoluto repouso e tão insistente se fizera o conselho que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Aqui, segundo se compreende, o irmão Andrade, né, era um espírito, era um ente desencarnado. E ele trabalhava nessa instituição onde irmão Andrade trabalhava também, e as recomendações tinham sido de que fosse repousar. E ele teve que se afastar das atividades doutrinárias por esse impositivo. O repouso físico, porém, agravava minhas preocupações mentais. O impedimento das mãos impunha-me verdadeira revolução íntima. Geralmente acontece com as pessoas muito ativas que, quando são obrigadas a ficar limitadas, elas se perturbam, elas tentam levar a vida como até então, e ante essa impossibilidade, as pessoas passam a sofrer um pouco. A gente vê isso quando alguém que tenha bastante atividades e tal, tem uma enfermidade qualquer, tem que ficar em casa. Às vezes a pessoa fica numa irritação, numa agitação. É difícil para quem costuma atender todas as suas responsabilidades e é muito ativo, é muito difícil ficar parado. E ele sentia uma revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se me evadiam do cérebro, fugiam do cérebro, postando-se ao meu lado a argumentarem comigo, alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Ou seja, a mente funcionava sem parar e os pensamentos turbilhonavam na cabeça dele. Alguns pensamentos o deixavam tranquilo, eram simpáticos, e outros, pelo contrário, o deixavam perturbado, nervoso. Velho Jacó proclamavam no fundo: você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. É perturbador, não é? Esse tipo de alerta, quando a pessoa se prepara para enfrentar essa novidade. Por vezes, interpunha recursos. Então, ele ficava dialogando consigo mesmo e procurando achar justificativas para suas atitudes. A consciência compelia-me a retroceder aos problemas nos quais funcionara com desacerto, aos erros do passado. Todavia, buscava atenuantes às próprias faltas. Alegava incertezas, imperativos da vida. Ele ficava ali se justificando, tentando argumentar com os próprios pensamentos diante dos erros que ele mesmo constatava que cometeram. Confesso, no entanto, que as incursões dentro de mim mesmo angustiavam-me o ser. Se a vigília se tornava menos agradável, o sono fizera-se-me doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos.
Dispondo-me a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Então, ele acordado se perturbava com essa classe de pensamentos e dormindo também ficava numa situação diferente, mas ele conseguia ver as coisas com mais clareza. Era uma situação muito peculiar. Via-me noutra paisagem, noutro clima, quando tentava dormir, né? Ante conhecidos e desconhecidos, qual se estivera perante enorme multidão de pessoas, desejosas de se fazerem compreendidas por mim. Então ele ficava meio variando, né? Com esses pensamentos desencontrados, com essas sensações também perturbadoras. De outras ocasiões, minha memória recuava no tempo. Revia situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Então, ali, preso ao leito, vinham esses pensamentos, essas ideias que o perturbavam. Situações alegres e outras vezes eram tristes, outras vezes eram embaraçosas também, e também tinha aquelas que eram confortadoras, justamente devia ser daqueles momentos bem vividos, do dever bem cumprido. Novamente no corpo exausto, sentia extremas dificuldades para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava vida intensa. Mas, no serviço de comunicação com o exterior, sentia-me esgotado qual um limão espremido. Então, eu não conseguia se comunicar, não conseguia falar, não tinha ânimo, mas o cérebro fervilhava. Modificação. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Então, o desvanecimento é o decréscimo, a diminuição das forças físicas. Ele ia pouco a pouco ficando mais fraco, ficando com forças mais diminutas. Surpreendia-me enternecido e sentimentalista. A gente vê isso nas pessoas que estão próximas da morte, como elas modificam, como elas se tornam mais acessíveis e muitas vezes muito mais sentimentais também. Acostumara-me a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. E aqui ele vai falar um pouquinho dele. Estimava a pregação da caridade, convicto, porém, de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Então ele via mais o lado prático das coisas, sem sentimentalismos, sem muito açúcar. Ele via a coisa do ponto de vista prático, né? Ele achava que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muita vez, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, sentira-me ríspido, contundente. Aqui é aquela questão, né, irmãos? Às vezes a gente quer fazer o bem, a gente tem boa intenção e começa a distribuir verdades. E essa distribuição de verdades, por vezes, nada mais é que falta de caridade. Porque todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos enganos e a nossa teimosia também. Então, quando alguém é ríspido conosco, o quanto ficamos magoados. Essa pessoa não sente, mas nós conseguimos ficar magoados, porque às vezes não se espera uma reação ríspida de alguém que se gosta, alguém que se admira. E também com entidades desencarnadas. Ele era contundente
Então ele lançava verdades de maneira um pouco descaridosa para essas criaturas. Assim que ele era. Não por mal, mas porque ele entendia que era a maneira de fazer. Fazia frequentemente o possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Muitos de nós somos assim. Não sabemos adoçar as palavras, modular as palavras, falar com ternura. Podemos ser firmes, mas sermos ternos ao mesmo tempo. Não precisamos ser grosseiros para nos fazermos entender, nem para nos fazermos atender. E assim ele era. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Ou seja, se ele era ríspido, quem sabe ele saiu muito cedo de casa, né? Quem sabe foi pelas agruras que ele passou, pelos momentos de tensão, momentos de decisão. Então ele tornou-se um homem prático. Ele queria servir a Jesus, como muitos de nós queremos, mas é necessário que nós possamos adotar a compreensão e a ternura ao lado da firmeza e da ordem. Ele usava da objetividade, mas totalmente divorciada da simpatia, né? Por vezes, não era com todos, mas em algumas ocasiões. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. Então, agora que estava sem forças, que estava diante da morte, ele passou a uma ternura que para ele era desconhecida. Com certeza, por conta da necessidade que ele sentia dessa mesma ternura. A renovação de caminhos obrigava-me a esquecer negócios e interesses terrenos. É também outra característica, quando nos aproximamos do fim, todas as coisas materiais se tornam pequenas, todas as coisas pelas quais lutamos e quisemos e fizemos questão e muitas vezes nos desentendemos com as pessoas, elas perdem o sentido, porque diante de nós está uma coisa muito maior, uma coisa muito mais importante. Então, todos esses pensamentos não são vãos. Todos esses pensamentos que ele nos relata nos servem para que nós possamos, com base na experiência dele, quem sabe, reajustar a nossa conduta para uma forma um pouco mais terna de ser. E também essa renovação, ele passou a desligar-se dos assuntos coisas que para ele eram importantes, mudaram de figura nesse momento. Não me era mais possível governar o leme do barco material, não tinha mais como cuidar dos negócios. E esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava-me acesso a mim mesmo. Ou seja, ao não poder voltar-se para o exterior, atendendo às necessidades práticas da vida, isto lhe proporcionou acesso a si mesmo. Proporcionou que ele pensasse, que ele raciocinasse, que ele sentisse, porque quantas vezes, né, meus irmãos, a gente não quer sentir. A gente não quer pensar a respeito de muitas coisas e nos atribulamos, pegamos muitas coisas para fazer, cuidamos de muitas coisas ao mesmo tempo, não deixa de ser uma espécie de fuga para não pensar.
para não nos voltar para o eu interior. E aqui ele não tinha outra alternativa, ele tinha somente o seu interior para examinar, porque com o exterior ele não conseguia mais se comunicar. Afetava-me a necessidade de ternura. Aqui ele que nunca usou de ternura, ou não frequentemente não usava, ele começou a sentir uma necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. Ele se sentiu vulnerável, como um adolescente, como alguém que precisa de compreensão e ternura. Começou a raciocinar dessa maneira. O homem da ativa humana, obrigado a defender-se e a preservar o bem dos que lhe eram caros, através de 1000 modos diferentes, estava passando. Aquela personalidade mais prática, mais contundente, já não conseguia se manifestar. Ele reconhecia isso. Quanto a isso, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me afinal. Não era eu mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho. Então ele se via por outro ângulo, agora como um homem comum que estava carente de socorro e carinho. Trazia o coração opresso por aflições indizíveis. Se a dispneia me roubava a tranquilidade, a falta de ar, os temores povoavam-me o espírito de tristezas e sombras. Ele temia. Jamais experimentara antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Por quê? Porque estava só. Porque ali, sozinho, com os seus pensamentos, com os seus feitos, certos ou errados, examinando tudo aquilo, ele se sentia tremendamente só, porque sozinho ele passaria pela experiência. Então as coisas mudaram de figura. Chegou a insegurança, a incerteza, estava só no enfrentamento de uma realidade que ele não dominava, ele não conhecia. Na terra estava cercado de benditas dedicações por parte das filhas queridas e dos amigos abnegados, e, a rigor, não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Ou seja, ele já estava numa idade provecta, ele já era um ancião e estava bem do jeito que estava. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava? Também não. Reconhecia os meus títulos de homem imperfeito. Ele sabia das suas imperfeições e de modo algum deveria sonhar com paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. Então, ele não sonhava, ele não imaginava que iria para um lugar fantástico, maravilhoso, porque ele sabia que tinha uma bagagem também negativa, como todos nós sabemos, né? No entanto, ansiedades dolorosas pesavam-me na alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia-lhes agora o sumo poder. Represavam-se-me nos olhos com frequência, quando a sós me entregava às longas meditações. Orava fervoroso, mas, ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me qual criança. Então a prece lhe arrancava soluços. Ele se sentia muito sentimental nessa fase. Entrara nas vésperas da total exoneração quanto aos deveres terrestres. Então, para ele estava na véspera de desencarnar. Via-me prestes a deixar o ninho planetário que me abrigara por dilatados anos. A que porto demandaria? Estava ansioso, como
qualquer um de nós estará se passar por essa experiência, porque, como dissemos no início, nenhuma desencarnação é igual a outra. Muitos espíritos adormecem e acordam uma semana, 15 dias, um mês depois. Isso tudo depende de soluções que não estão ao nosso alcance, de resolução dos mentores espirituais, enfim. Cada um vai vivenciar de uma maneira diferente. Ele, como ficou desperto o tempo todo, até porque tinha o desejo de contar como é que foi, então ele nos conta todos esses sentimentos, todas essas emoções que ele vivenciou, que despertaram nele, no grande desprendimento. Recordando as experiências do investigador de Rochas, identificava-me em singulares processos de desdobramento. Então, vez por outra, ele desdobrava, ele saía do corpo. Recluso, preso na cama, na impossibilidade de receber os amigos para conversações e entendimentos mais demorados, em várias ocasiões me vi fora do corpo, exausto, buscando aproximar-me deles. Então, ele saía. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava mais equilibrado, mais profundo, no ritmo normal, não é? Então ele sentia essas sensações estranhas, dois corações. Claro que um era o material e o outro ele já percebia o coração espiritual. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subitâneos, mas por minutos de profunda duração cercava-me densa neblina. Meus irmãos, esse capítulo ainda vai um bom tempo. Então, obedecendo o nosso desejo de não tomar muito tempo na leitura, vamos encerrar por aqui, neste ponto, página 30, e no próximo encontro retornaremos pegando daqui para frente e sempre lembrando que aqui são pensamentos que passam pela cabeça dele e são muito interessantes, que nos servirão também para que nós possamos meditar a respeito do assunto. Então, mais esse encontro chega ao fim e eu desejo a todos vocês muita paz. Que Jesus nos abençoe sempre.